Excelente noite para nós. Estamos chegando. Band Cidade, o seu jornal do início da noite. O jornalismo segue aqui na programação ao vivo da Band. Obrigado pela companhia. Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. Pela próxima meia hora, informação e prestação de serviços. Imagens ao vivo agora de Aparecida. Faz 22 graus na cidade neste momento. Você conversa comigo, seu recado vem pelo 99716-8021. Nós estamos também sempre conectados lá no nosso portal. Só acessar bandvale.com em frente. Mais uma cidade da nossa região quer criar uma taxa para a entrada de turistas. Desta vez, Aparecida pode ser o próximo município a incluir a cobrança para a circulação de carros. Por ano, mais de 10 milhões de pessoas visitam o Santuário Nacional de Aparecida, principal destino católico do país. Um projeto enviado pela Prefeitura à Câmara propõe a criação da taxa de turismo sustentável. O valor proposto é de R$ 10 por carro de passeio. Segundo o município, o dinheiro arrecadado seria destinado à limpeza urbana, coleta e destinação de resíduos sólidos, manutenção de vias, praças, zeladoria e preservação ambiental. O valor pago pelos turistas seria uma compensação pelo impacto causado pelo fluxo turístico e religioso. O pagamento pode ser feito por emissão de autorização digital ou por QR Code com agentes de trânsito. O motorista que não pagar a taxa pode ser multado em até R$ 150. Outras duas cidades da região também discutem a cobrança de uma taxa para a entrada de turistas. Aqui no Litoral Norte, em Ilhabela, a Prefeitura encaminhou para a Câmara a volta da taxa de preservação ambiental. Suspensa desde 2020, o retorno do projeto foi discutido em audiência pública e vai ser levado para análise dos vereadores da cidade. Em Campos do Jordão, a criação da taxa ambiental já foi aprovada em primeira votação na Câmara, mas ainda depende de uma segunda votação. O projeto encaminhado pela Prefeitura prevê a cobrança de cerca de R$ 23 por veículo. Se aprovada pelos vereadores, a taxa deve começar a valer a partir do ano que vem. O município espera arrecadar cerca de R$ 55 milhões por ano. Segundo a Prefeitura, a cobrança seria uma compensação ambiental devido à grande circulação de turistas. Em Ubatuba, a taxa de preservação é cobrada desde 2023. Por lá, os motoristas pagam cerca de R$ 13. Essas taxas de preservação ambiental, elas são constitucionais desde que elas sigam alguns requisitos. Então, elas nunca vão poder funcionar como um pedágio, limitando o acesso de turistas até a cidade. Elas têm o pressuposto de ajudar o município a arcar, porque às vezes a receita do município ela não consegue dar conta. Lembrando que ela precisa sempre ter um serviço envolvido. Então, a taxa ela vai ser destinada para a questão de limpeza, para a questão de coleta de lixo. Então, sempre tem que ter uma destinação. Ela não pode servir só como uma arrecadação. Por nota, a Prefeitura de Aparecida disse que o orçamento do município não cobre os custos extraordinários gerados a partir da movimentação de turistas com impactos na infraestrutura urbana e ambiental, que exige limpeza, destinação de resíduos e manutenção de vias. Segundo a Prefeitura, a taxa surge como uma justiça fiscal, vinculando parte da manutenção da cidade aos visitantes que utilizam a estrutura temporariamente. Sobre a taxa de preservação ambiental de Ilhabela, lá no Litoral Norte, a Câmara pode colocar o projeto para discussão e votação na sessão desta noite. Depois do calorão nesses últimos dias e a umidade relativa do ar em baixa, com níveis críticos para a nossa saúde e também para a ocorrência de queimadas, houve registro de chuva em cidades aqui da nossa região hoje. Os detalhes ao vivo com o Leandro Sampaio. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também, muito boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição desta terça-feira. Nós estamos ao vivo neste momento aqui no centro da cidade de Cruzeiro, uma cidade que foi castigada com o tempo seco e com a baixa umidade do ar. Neste momento, viu, Baldim e audiência, aqui está registrando 21 graus nos termômetros da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam por 7 dias seguidos no combate desta queimada de grande proporção que aconteceu aqui na cidade no comecinho da terça-feira da semana passada, entre os picos do Itaguaré e dos Marins, aqui na cidade, na região próxima à cidade de Cruzeiro. É possível, quando a gente chega na cidade, sentir o cheiro da queimada, o cheiro da fuligem das cinzas que vem aqui para a cidade. No comecinho da tarde, até agora há pouco, estava chovendo aqui na cidade de Cruzeiro, viu? Deu uma ventania forte também e isso ajudou aí
ao combate a estas queimadas que ainda continua com alguns focos de incêndio aqui nas serras. Cerca de 25 hectares foram atingidos, foram devastados por este fogo durante esta semana toda. E ainda segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Vale do Paraíba segue em perigo potencial para tempestades. Então fica o alerta para quem está acompanhando a gente aqui no Band Cidade segunda edição, que algumas cidades aqui da nossa região podem enfrentar aí algumas tempestades, ventos fortes e chuvas no decorrer do dia. Por hoje, o volume pode chegar até 50 milímetros em alguns locais aqui da nossa região. As chances também de ventos fortes, viu? Com velocidades máximas aí de 60 quilômetros por hora. Mais um alerta para quem está nos assistindo, justamente porque tem aí o perigo de quedas de árvore, fiação, postes. Então as pessoas precisam se abrigar quando estiver chovendo e principalmente quando tiver essa ventania forte. Ainda segundo a previsão do INMET, tem chances também de chuva para amanhã, viu? Quarta-feira, aqui no Vale do Paraíba. O sol deve aparecer somente na quinta-feira. A gente segue acompanhando, eu devolvo para você aí no estúdio, Otávio. Maravilha, muito bem. Valeu, Leandro Sampaio, com as informações ao vivo da cidade de Cruzeiro, cidade fortemente castigada pelas queimadas durante esta semana também. E a umidade relativa do ar volta a cair na reta final da semana. Esquenta demais também a partir de quinta-feira aqui na nossa região. Valeu, Leandro, pelas informações. Os funcionários da Gerdau decidiram voltar ao trabalho hoje após um dia de greve na unidade em Pindamonhangaba. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa decidiu cortar pela metade o número de demissões previstas com o fechamento do setor de cilindros. Dos 400 desligamentos esperados inicialmente, o número pode cair para 200 em dezembro. O sindicato também informou que a Gerdau pode fazer um plano de demissão individual com pagamento de benefícios a quem aderir ao programa. Durante as negociações, a Gerdau também concedeu reajuste salarial de 6,40% aos funcionários. Atualmente, 2.000 pessoas trabalham na Gerdau em Pindamonhangaba. Nesta semana, a demora na travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião tem causado reclamações entre os moradores do litoral norte. De acordo com os usuários do serviço, a fila de espera chegou a registrar demora de mais de 2 horas. Estudantes que dependem das balsas de madrugada também reclamam do longo intervalo de saída entre uma embarcação e outra. Para se distrair enquanto espera a balsa, o motorista desce do carro e se estica. Nessa semana, a espera chegou a mais de 2 horas, situação que tem deixado os usuários do serviço insatisfeitos. Toda semana, né, dessa mesma forma. E atrapalha o dia a dia, né? Dia a dia, sempre do mesmo jeito, essa correria meio louca pra gente aí. Nossa, atrapalha demais, rapaz. A gente vem às vezes com horário marcado, não consegue cumprir o horário da gente combinado, né? Então isso complica bastante na hora de voltar para casa também. Entre as principais queixas estão os atrasos frequentes e a falta de estrutura adequada. Quem precisa das balsas de madrugada sofre ainda mais. O serviço opera apenas de 1 em 1 hora. Há 4 anos, a Carolina precisa da balsa para sair de Ilhabela e ir estudar em São José dos Campos. O que deveria ser um deslocamento simples, muitas vezes é um teste de paciência. Já passamos por muita coisa, inclusive da balsa atrasar, enfim, eu acho que o maior problema é a balsa atrasar, e falarem que não tem demanda e aí a gente não atravessa, mas pô, a gente é morador, a gente precisa estar em casa em certo horário, em tais lugares em certo horário também. Carros parados, gente esperando. O cenário que se repete aqui na travessia deixa claro o descontentamento. A balsa, que era para ser solução, acabou virando um obstáculo para quem depende dela. É complicado, sendo sério, é bem complicado porque, por exemplo, em temperaturas extremas é horrível pegar balsa. Quando tá chovendo, horrível, porque a gente se molha todo, ou o banco tá todo molhado. Quando tá calor, é muito ruim, porque eles pedem para as pessoas que estão na balsa de carro desligarem o carro, mas eles não desligam e fica um calor absurdo. Situação complicada, né? São 6 horas e 59 minutos. Em uma nova decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou a retomada de matrículas de novos estudantes em instituições de ensino superior municipais, que é o caso da Unital, a Universidade de Taubaté. No início do mês, Dino havia barrado o ingresso de novos estudantes em universidades municipais que atuam com cobrança de mensalidades fora dos limites territoriais dos municípios sede, ou seja, com campi em outras cidades. Na decisão, novas matrículas estão liberadas apenas para instituições criadas
antes de 1988, que é o caso da Unital, criada em 1974. O processo foi movido pela Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, que alegava violação ao princípio da gratuidade do ensino público. Por nota, a Unital disse que recebeu com confiança a decisão do Supremo Tribunal Federal. A universidade disse ainda que segue acompanhando o andamento do processo com compromisso com os estudantes atuais e futuros também. Cerca de 3.200 presos deixaram hoje as penitenciárias da nossa região, beneficiados com a saída temporária. É a terceira vez este ano que os presos são liberados. Entre os detentos que receberam os benefícios está Lindenberg Alves, condenado pela morte da ex-namorada Eloá Cristina. O caso foi em 2008. Os presos devem voltar no dia 22 deste mês. Um homem de 19 anos foi morto a tiros ontem à noite em Cruzeiro. Segundo a polícia, ele foi encontrado caído na rua, no bairro Itagaçaba. Os disparos acertaram a cabeça da vítima. Imagens de câmeras de monitoramento de uma casa devem auxiliar nas investigações. Ninguém foi preso. Um caminhão de lixo da Prefeitura de Natividade da Serra deslizou pela rampa de acesso à balsa que opera entre a represa em Natividade e Paraibuna e caiu dentro d'água nesta madrugada. O motorista e os ajudantes estavam fora do veículo no momento do acidente. Um trator foi acionado para fazer a retirada do caminhão de dentro da represa hoje. Ninguém ficou ferido. O serviço de balsas por lá segue normalmente, mas um baita susto. Olha só, imagens do resgate do trator sendo utilizado para fazer a retirada deste caminhão de lixo de dentro da represa lá em Natividade da Serra. Muito bem, mensagens que chegaram para a gente esta noite. O seu recado vem pelo 99716-8021. Sua participação sempre muito bem-vinda aqui no BC. Conversa comigo. Avelino chega mais aqui no BC, direto de Pindamonhangaba. Olá, Baldinho, boa noite. Eu e minha esposa Isis e a filha Maria Clara estamos curtindo o melhor jornal informativo televisivo do Vale, o Band Cidade. Parabéns, valeu demais, Avelino e família. Pessoal ligado com a gente lá em Pindamonhangaba. Osias Manuel, boa noite, Otávio, parabéns pelo programa. Eu chego do trabalho e fico ligado todos os dias. Um dos melhores programas da televisão, nota 10. Que honra, Osias. Valeu pela companhia e confiança aqui no nosso trabalho. André em São Luís do Paraitinga, boa noite, Otávio Baldinho. Estou sempre assistindo aqui em São Luís do Paraitinga. Alô, André, nosso telespectador fiel, sempre conectado, ligado com a gente. E o Luiz, lá em Bananal, no Vale Histórico. Boa noite, Otávio. Estou ligado no melhor jornal do Vale. Chuvinha boa, hein? Refrescou, né? Bom para a nossa saúde e também para a natureza, que ganha um refresco importante, né, Luiz? Grande abraço. E a partir de amanhã, as equipes que trabalham no transporte da supercarga, com mais de 800 toneladas, retomam um deslocamento pela rodovia Presidente Dutra. O conjunto transportador vai sair de Guararema por volta das 10 da manhã e segue até São José dos Campos, na altura do quilômetro 136. Segundo a concessionária responsável pela Dutra, até 2 faixas da pista, sentido Rio de Janeiro, podem ser ocupadas para o transporte da carga. O destino final do transformador é o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O Band Cidade pega carona com a Rádio Repórter das Estradas Band Vale FM, o movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região. Quem atualiza as condições para a gente neste início de noite é o nosso querido Vande Venino. Fala, Vande, conta tudo para a gente, a situação que o motorista enfrenta neste início de noite. Boa noite para você. Boa noite, conto sim, Otávio. Olha, pela rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, trânsito intenso pela pista expressa na aproximação ao quilômetro 150 até o quilômetro 141, em São José dos Campos, reflexo de um acidente que aconteceu hoje à tarde. Por lá também, no trecho de pista marginal, também carregado do quilômetro 145, ali no ponto do viaduto da Via Cambuí, sobre a Dutra, até o quilômetro 144, a saída para Vista Verde. E no sentido São Paulo, pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, do quilômetro 148 ao 149, trânsito intenso na pista marginal. Pela rodovia Ayrton Senna, continua trânsito intenso do quilômetro 19 ao 14, sentido capital, e do quilômetro 22 ao 28, sentido interior, em ambos os casos devido ao alto fluxo de veículos. A rodovia Oswaldo Cruz, ligando o Vale ao litoral norte, pela SP-125, trânsito normal em ambos os sentidos, porém tempo instável e visibilidade reduzida, pistas escorregadias, motorista deve ter muita cautela aí pela SP-125. Pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, as câmeras que monitoram o quilômetro 46, Portal de Campos, mostrando trânsito normal em ambos os sentidos, com visibilidade reduzida, e a baixa visibilidade faz com que o motorista tenha que realmente ter atenção redobrada ao volante.
Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 5 embarcações, 30 minutos de espera para ambos os sentidos. E lembrando que no momento não estão sendo transportados veículos pesados como ônibus e caminhões devido à maré baixa. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Vande, pelas informações. São 7 horas e 5 minutos. Bombeiros e Defesa Civil entraram no 7º dia de combate ao incêndio florestal que atinge Cruzeiro. O fogo consome uma área de 25 hectares, o que corresponde a 35 campos de futebol. Agentes que atuam no local utilizam helicópteros e tecnologia para combater a queimada. O helicóptero da Fundação Florestal continua em ativa para combater as queimadas em Cruzeiro. Conseguimos flagrar o momento exato que ele pegava água em um rio para combater o fogo na serra. Desde a última terça-feira, um incêndio de grande proporção atinge uma área de 25 hectares nas proximidades de Cruzeiro. O ponto de maior devastação fica entre o Pico do Itaguaré e o Pico do Marins. Os primeiros focos foram identificados na terça-feira. Desde então foi mobilizada toda a equipe, tanto da Fundação Florestal, do Corpo de Bombeiro e a estrutura da Prefeitura no apoio logístico através da Defesa Civil. O local é de difícil acesso e foi preciso combater o fogo com a ajuda de 2 helicópteros, um Águia da Polícia Militar e uma aeronave contratada pela Fundação Florestal. A Defesa Civil também monitora toda a região através de câmeras do COI, o Centro de Operações Integradas. É possível acompanhar em tempo real tudo o que acontece em locais remotos. É uma área muito montanhosa, de difícil acesso, mata fechada, então os bombeiros chegaram a abrir algumas trilhas, chegaram a fazer alguns combates manuais, mas tem regiões que somente com a aeronave, então as aeronaves são fantásticas, é o que está resolvendo o nosso problema aqui, são as aeronaves. As imagens da Defesa Civil mostram diversos focos entre os picos do Itaguaré e Marins. Cenas que chamam a atenção pela grandiosidade da ocorrência. E o jornalismo da Band Vale veio exatamente no local onde tudo começou. A área devastada pelo incêndio corresponde cerca de 35 campos de futebol, daqueles grandes, oficiais. Ainda segundo a Defesa Civil aqui da cidade de Cruzeiro, mais de 60 profissionais estão participando do combate desta queimada. Entre eles, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e contratados da Fundação Florestal. Além disso, um gabinete de crise foi montado em São Paulo para monitorar áreas em todo o estado. Nós estamos no período mais crítico das queimadas, a gente lembra, né? O mês de setembro, os meses de agosto e setembro são os piores meses aqui no estado de São Paulo, que inspira muito cuidado de toda a população. De todas as ocorrências que estão sendo acompanhadas aqui no gabinete de crise, em especial o município de Cruzeiro, inspira uma maior atenção, porque é uma ocorrência que já vem de alguns dias, as equipes já estão atuando no município desde quinta-feira. Situação complicada em Cruzeiro, né? 7º dia de combate às chamas lá na cidade, o que causa prejuízo para a natureza, numa área importante de vegetação entre o Itaguaré e o Pico dos Marins, e também para a saúde dos moradores, né? Em Taubaté, a Escola de Artes Maestro Fego Camargo está com inscrições abertas para cursos de graça a partir do ano que vem. Mais de 300 vagas serão oferecidas nas áreas de artes visuais, balé, canto, música e teatro. Os interessados têm até o dia 25 deste mês para se inscrever pelo site da Prefeitura. Band Cidade vai para o intervalo e volta em instantes. São 7 horas e 8 minutos. Até já. Band Cidade, 2ª edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Seu sonho agora pode virar realidade. O Vale Cap está sorteando 450 mil reais só no 4º sorteio. 450 mil reais é a chance de realizar os seus sonhos. Compre já o seu. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de 2 mil reais. E no 4º sorteio, 450 mil reais. Sim, 450 mil reais só no 4º sorteio. É a chance de realizar os seus sonhos. Vale Cap é regional, hein? As pessoas de sucesso têm foco e concentração. Conheça a Alfa Gênios, o nootrópico completo aprovado pela Anvisa, que vai te levar ao sucesso em foco e concentração. Nas melhores drogarias ou pelo site alfagenios.com.br. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento,
limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade. No litoral norte, o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas tem preocupado. Só este mês, 4 ocorrências envolvendo bichos preguiça foram registradas em Caraguatatuba. O Ricardo se mudou para Caraguatatuba há 11 meses e escolheu um bairro próximo da natureza para morar. Quando sai para os compromissos, não é difícil encontrar animais pelo caminho. O último que viu foi um bicho preguiça. Vira e mexe a gente vê alguns bichos exóticos. E nesse dia eu até me assustei, né, que não tinha visto de perto. Quando eu vi era o bicho preguiça, com aquelas garras bem grandes, né? E essas aparições estão cada vez mais frequentes. Segundo o próprio Ricardo, os vizinhos sentiram um aumento na aparição de animais no ambiente urbano. Vi bastante macaco prego aqui, já vi esquilo, tem outros bichos que sempre aparecem aqui e a gente deixa porque sabe que é o habitat deles. Nós que estamos invadindo, se for ver aqui. E esse dia a gente ficou contemplando, daqui a pouco fez uma aglomeração ali, várias pessoas juntos. Aí sim, um amigo que é biólogo, a gente chamou ele veio, daí ele viu que estava tudo bem, que estava no habitat dele, e então não precisou fazer nada mais do que isso. No mês de setembro até agora, 4 bichos preguiça tiveram que ser resgatados aqui em Caraguatatuba. Todos eles estavam em situação de risco e fora do habitat natural. Uma fêmea e um filhote foram atropelados na rodovia Rio Santos. A mãe não resistiu, mas o bebê foi resgatado sem ferimentos e levado ao CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Lorena. No dia seguinte, outro bicho preguiça foi retirado de dentro da tubulação de um condomínio. No começo do mês, no bairro Martim de Sá, um animal ficou preso nos fios de eletricidade e também precisou de ajuda. Fatores como as mudanças no clima e a destruição do habitat dificultam a alimentação e a rotina desses animais, o que explica a presença cada vez mais comum deles em áreas urbanas. A expansão urbana desordenada, a degradação das áreas de preservação ambiental e a propagação de espécies exóticas sem controle e acelerados, né? E o que é o que a gente observa acontecer ultimamente com bastante frequência aqui na região. Os resgates chamam a atenção para a importância de preservar não só os animais, mas também o habitat em que eles vivem. Os cuidados que ele deve tomar é de não mexer no animal e chamar a polícia ambiental, né? Até o corpo de bombeiros, dependendo da situação, comunicar a prefeitura. Os impactos do avanço das cidades, né? Interação no Band Cidade, você conversa comigo, nosso número é o 99716-8021, mensagens liberadas, sempre bom contar com a sua participação aqui. O João chega mais com a gente. Boa noite, Otávio. Vocês são muito bons, eu e meu pai assistimos vocês todos os dias. Um grande abraço, valeu demais, João, pela companhia. Kátia Regina lá em Jacareí. Boa noite, Otávio, não perca um dia devocional maravilhoso. Hoje preparando um caldinho de feijão. Friozinho pede, né? Claro que pede, né? Que maravilha, né? Caldinho de feijão, meu preferido. Cara, adoro demais, ainda mais nessa queda das temperaturas, né? Paulo em São José do Barreiro, lá no Vale Histórico. Boa noite, Otávio. Choveu um pouco aqui, já deu um refresco. Ótimo trabalho a todos, coisa boa demais, né? Estávamos precisando, né, meu querido? Alberto dos Santos em Taubaté. Boa noite, Baldinho. Estou aqui, como sempre, ligado neste telejornal Nota 1000, esperando ansiosamente a temporada de chuva para apagar esses incêndios nas matas e melhorar a nossa respiração. Isso sempre é o mais importante, né, Alberto? Valeu pela companhia e pelo carinho aqui com a gente. Intervalo bem rapidinho no Band Cidade, minha gente. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Agora são 7h14. Continua comigo. Até já. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o carneirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saia da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou o carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem o consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender
ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Laticínios Comevap. Há 92 anos, nutrindo gerações. Uma pesquisa mostra que os jovens que demonstram que estão atentos às questões do meio ambiente, mas ainda encontram dificuldades para transformar essa preocupação em prática. Para reverter este dado, nas escolas, projetos reforçam a importância de preservar a natureza. A preocupação com o meio ambiente cresce entre os mais jovens. Os alunos dessa escola particular vivem isso na prática. Aqui, eles têm uma horta comunitária onde todos podem ajudar um pouquinho. Eles são os meus amigos, os responsáveis por esse projeto, e eu sempre venho aqui no intervalo para ajudar eles a aguar as plantinhas. Eu acho que é um projeto muito legal. Tudo começa aqui, na composteira. O material orgânico que vem da cozinha da escola vira adubo, que é usado diretamente na manutenção da horta. O Pedro é um dos responsáveis mais ativos. Todos os dias ele vem molhar as plantas. A rotina já virou um hábito positivo, que ele inclusive leva para fora da escola. É algo que eu tenho inserido no meu dia a dia e que eu gosto muito. Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito dessas coisas. Eu tenho uma horta até na minha casa. O colégio em São José dos Campos mescla os conceitos de sustentabilidade nas disciplinas aplicadas. A ideia é justamente promover entre os alunos as boas práticas que levem a uma mudança de cultura, desde os mais velhos até os mais jovens. A ideia da nossa escola é que o jovem cresça um jovem consciente e entendendo que toda ação que ele vai ter impacta de verdade o futuro do planeta de todos. Apesar de tantas boas práticas, a sustentabilidade ainda é um desafio para a nova geração. Uma pesquisa inédita da Nexus, encomendada pela Sindplast, mostra que apenas 62% dos jovens de 16 a 24 anos separam o lixo para reciclagem. O índice é menor do que o registrado entre os idosos, que chega a 78%. E é justamente esse contraste que chama bastante atenção. A geração que é mais preocupada com a sustentabilidade ainda recicla menos do que os mais velhos. E alguns fatores, segundo esse levantamento, chamam a atenção. Dentre eles, a falta de informações sobre esse assunto. Sempre quando eu penso em reciclagem, eu lembro de tudo que eu aprendi aqui na escola. E sempre quando eu tenho a opção de reciclar algo ou não reciclar, eu opto por reciclar. Eu acho que eles estão relaxados, porque a gente pode ver que hoje em dia o consumo tá em excesso, a gente está tendo um consumismo muito grande. E eu acho que antes de pensar em consumir, a gente tem que pensar em reciclar, porque a gente compra algo, depois a gente descarta e a gente não sabe para onde isso vai, acaba poluindo muito o nosso planeta. Enquanto isso, a Prefeitura de São José dos Campos prepara a criação de 45 ecopontos exclusivos para coleta de vidro. Esses devem se somar aos ecopontos já espalhados por várias regiões da cidade. O secretário adjunto de manutenção de São José dos Campos explica que o objetivo é incentivar a logística reversa, além de estimular a economia circular e envolver a população na preservação ambiental. Proporciona à cidade maior adesão à economia circular, em que os materiais recicláveis retornam à cadeia de matéria-prima e isso melhora realmente a parte ambiental do município, da cidade, do país. Por hoje é isso. Em instantes, o jornalismo continua aqui na Band e a vez do noticiário do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo mais, as emoções da novela Cruel Istambul, a partir das 8h30. E ainda hoje, o Masterchef Confeitaria chega às 10h30 da noite com muitas delícias. Está imperdível, hein? Para conferir outras informações da nossa região, só acessar o nosso portal bandvale.com. Excelente noite para nós e amanhã estamos de volta com mais notícias aqui da nossa região. Até lá.